Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Aquário. É uma leitura atemporal geral para o coletivo do signo. Bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo a Lua e o Ascendente. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comenta, compartilha se lhe for possível, é claro. É que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. É que às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Aquário, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Aquário precisa saber essa semana? Ou quando encontrar essa leitura, por favor. Quatro de ouros. Olha, o quatro de ouros das duas, uma, né? Ou representa um apego, se a leitura tiver uma inclinação de um teor mais desafiador, apego em algo ou alguém, ou se ela tiver uma questão mais fluente e positiva, cara, vai representar construções de grandes coisas, né? Que agregam valor, uma vez que o quatro de ouros fala até de legado. O legado é aquilo que fica, né? O algo que foi construído, ele é tão sólido, consistente, durável, que ultrapassa gerações, né? É um símbolo poderoso. O quatro de ouros fala do acúmulo, do juntar patrimônio, né? Riquezas, valores, sejam eles físicos, financeiros ou não, né? Para alguns pode ser um juntar de conhecimento, por exemplo, um juntar de emoções de amor romântico, a depender de cada caso. O mesmo vale se for uma questão mais desafiadora. Olha lá, arcano maior, a morte. Transformação. Aqui alguém está passando por um rito de passagem, né? Aqui alguém está aprendendo a deixar de ser a pessoa que achou que era porque está sentindo a necessidade de transformar-se em uma coisa maior. Lembra que a gente falou de legado? É coisas tão grandes que permeiam por longas durações, ultrapassam gerações. Aqui, geralmente, quando o arcano maior cai no centro da leitura na minha técnica, representa uma transformação radical, tá? E eu vejo que sempre é para melhor. Só que também, lembra que a gente falou que o quatro de ouros ele pode representar algum tipo de apego? Então, essa passagem, esse rito de passagem do arcano maior à morte, que simboliza, culmina em uma transformação, a gente também tem que se despojar daquilo que a gente acredita ser, daquilo que a gente acredita possuir, das verdades que a gente defende, com muita incisão, né? Porque o arcano maior à morte, na sua possibilidade, ele tem a energia do signo de Escorpião, mas na sua melhor possibilidade, ele representa uma águia sempre. E a águia é o auge simbólico de todo estudante espiritualista sério, de todo místico, de todo esotérico, né? Tem essa ambição de chegar na águia, porque a águia simboliza a libertação, né? O máximo do entendimento que eu vou conseguir ter, por conta que meu cérebro ele é biológico e tem um limite, o máximo que eu vou conseguir de ter entendimento sobre a minha própria experiência, a minha própria jornada, né? Então eu me transformo nessa águia que muitas culturas simbolizam como um símbolo de libertação mesmo, né? A gente só alcança a libertação com o desenvolvimento do nosso intelectual.
Se a minha mente está muito preenchida de coisas que são superficiais, apegos, eu possuo isso, eu possuo aquilo, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, esqueça. Sua mente nunca vai se libertar. Porque a mente de uma águia é totalmente despojada de qualquer coisa, porque a águia ela não tem, ela simplesmente é a águia. Ela é a libertação, né? Porque Escorpião é regido por Marte, corrigido por Plutão e exalta Urano. O poder marciano de Escorpião fura, atravessa a realidade, rompe com os véus da ilusão. O poder plutoniano faz a pessoa ter uma profundidade de entendimento que é fora do comum, que não é desse mundo. E a exaltação de Urano em Escorpião representa o indivíduo que atingiu o ápice do desenvolvimento intelectual, por isso que ele se liberta. E quem alcança isso consegue realizar qualquer coisa na vida, sem exceção. Ó, Arcano Maior Louco, então é sobre libertação, tá? Eu posso realizar tudo o que eu quiser, mas entendo que em realidade eu não tenho nada. É esse o segredo, o mistério é esse. Saber que nada te pertence e criar tudo o que quiser criar. Tá? Quem chega nesse nível de entendimento é imparável, né? Tanto é que o louco aqui, ó, ele olha para cima. Olha a bagagem do louco, que pequena, né? Demora para o indivíduo entender que ele não é o que ele possui. Demora para o indivíduo entender que o que ele é uma coisa que está além da matéria. Demora para o indivíduo entender que é no despojar-se, que é no não possuir nada, que se possui tudo, né? Porque assim como eu falei na leitura de Capricórnio, o indivíduo começa a fazer operações mágicas na vida dele. E tudo se torna possível para quem chega nesse nível. E é possível para todo mundo, tá? Eu sinto isso. Principalmente no meu coração, tá? Eu não sei para quem é essa mensagem, mas isso daqui liberta, tá? Liberta para uma vivência de uma vida extraordinária que a maioria das pessoas ainda não experimentou, tá? Parece ser um paradoxo, né? Como que no não possuir eu possuo tudo? É essa a questão. Você pode ver que quem quer muito as coisas não tem nada. Você pode ver que o indivíduo materialista, em sua maioria das vezes, não é feliz. Porque ele não entendeu o que é fundamental, o que é básico de entender, né? O 4 de ouros também pode falar de bases sólidas, por incrível que pareça, né? E o louco tem a energia de Urano, que é o regente de Aquário, que é o seu regente. No fundo do maço, a roda da fortuna. É claro, se eu entendo esse processo, eu movimento a roda da fortuna. A roda da fortuna, em um primeiro momento, fala de destino, tá? E quem se dispõe a esse exercício comentado anteriormente, basicamente, se não controlar o seu destino, vive de mão dadas com o seu destino, se torna amigo do seu destino. E aí o destino o presenteia sempre, do momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. A roda da fortuna fala de viver desafios e fluências. Para o indivíduo que entende essa mensagem comentada anteriormente, desafios e fluências se tornam uma coisa só. Não há diferença entre o bom e o mal, entre o desafio e o fluente, entre as trevas e a luz. Tudo se torna parte integrativa do processo infinito, que ele aceita que é da sua própria natureza. Então, as transformações e as situações que ele cria na sua vida, pelo entendimento de que nada é permanente nesse sentido material, o dá o poder de realizar qualquer coisa que ele queira. Tá? E tem uma carta de passado aqui, o 6 de Copas. Entender isso que a gente está falando faz necessariamente você deixar de ser a pessoa que você é e viver uma nova realidade, se transformar numa nova pessoa, se transformar numa águia. Vamos ver mais com o baralho da Maria Padilha.
Ah, pessoal, a gente ainda tem vaga para as leituras do mês de janeiro, tá? Se você quer fazer uma leitura particular comigo, direcionada na sua energia, personalizada na sua situação, você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Já chega logo mandando qual que é a sua situação, porque eu preciso analisar e entender se com a minha técnica de leitura eu consigo te ajudar, tá bom? E aí sim eu vou passar para você como que funciona, o valor, tudo certinho. Então, se você tem esse desejo no seu coração de fazer uma leitura particular comigo, envie aí o e-mail contando a sua situação e na medida do que me for possível, será um prazer poder te atender, tá? Vamos ver aqui para Aquário qual que é o conselho e o aprofundamento com o baralho da Maria Padilha. Ó, união e negócios que chegam, eu gosto. Tá? É interessante que quando a gente chega nesse estágio aqui que eu tô falando, de se tornar uma águia, né, de passar por esse rito de passagem, é muito interessante como que tudo se torna uma possibilidade na nossa vida. Porque aquele véu ilusório do que, isso é bom, isso é ruim, que o nosso ego impõe, deixa de existir. Não tem mais essa separação entre direita e esquerda, bom e ruim, luz e sombra, bem e mal. Precisaria entender que essa separação, que é diabólica no primeiro momento, atrapalha muito a nossa jornada, né? Mas quando eu não sou mais pego por essa influência, tudo é uma negociação, tudo é uma parceria, tudo é um aperto de mão, tudo é uma comunhão, tudo se concretiza. E eu não estou falando que você não vai vivenciar experiências desafiadoras. Eu estou falando que a sua percepção sobre as tendências desafiadoras que você vai enfrentar sim, vão ter uma outra percepção para você. Tá? Talvez até isso se transforme em possibilidades na sua vida, se não de aprendizado, de direcionar essa energia para uma outra criação. Passado o amor perdido embaixo do arcano maior a morte, aqui alguém está se retificando de fato. Aqui alguém que entendeu a mensagem, já pode ter entendido antes de ver essa leitura, já poderia estar sentindo dessa transformação, desse ingresso, né? Desse migrar, dessa transição de um estado para o outro, né? Mas eu amo quem eu sou, passado o amor perdido. Eu abro mão até daquilo que eu acho que eu sou para vivenciar tudo isso aqui que eu estou falando, porque o que meu espírito anseia é libertação, tá? Lembra o louco, ele não tem bagagem alguma. No entanto, ele é feliz e realizado. Porque é no não ter que se tem. Tem até uma oração de São Francisco que fala, né? Ele fala mais ou menos algo assim. É, é amando que se é amado, né? É perdoando que se é perdoado. Então ele dá muito essa noção, porque São Francisco era um cara muito sábio, de que esse é o segredo, é no não ter que eu possuo aquilo que eu quero, né? E é morrendo que se vive pela vida eterna, é assim que acaba a oração. Muito de nós carecemos desse tipo de entendimento, mas esse é um dos segredos. Essa nossa vida, essa nossa trajetória, ela é recheada de segredos, de coisas que a gente tem que desvendar, tá? E um deles é esse. Um deles é esse. É essa percepção, né? Essa percepção, ela é avançadíssima que o indivíduo pode comportar em si. Ao mesmo tempo que essa percepção ela é muito avançada, sofisticada, ela é algo simples, né? Igual o estudo das artes, né? O estudo das artes tem como no primeiro momento o desenvolvimento da sofisticação. Só que o último estágio das questões artísticas é entender que o que há de mais sofisticado está na simplicidade do algo.
Você pode ver, por exemplo, que as pessoas mais espiritualizadas e as que mais têm conexão com o sagrado e que recebem informações são pessoas simples. Né? E eu não estou falando de quantidade de dinheiro que a pessoa tem no banco, nem nada disso. Estou falando do ser simples. Da simplicidade. Às vezes a pessoa, você olha para ela, você não dá nada. Mal sabe você os segredos e os mistérios que aquela pessoa já desvelou na vida dela. O que dá um poder existencial muito grande para a pessoa. Tá? É sobre isso que a gente está falando aqui. Olha lá, Vitória. Energia de Rei Salomão. Porque Salomão, ainda que foi um homem muito poderoso, a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. E olha o que esse cara fez. Né? Aí alguns vão falar, mas no final da vida ele se afundou. Não é essa a lição do rei Salomão. A lição é que a simplicidade te coloca a viver em grandes alturas na sua vida. Dá poder, Salomão controlava até demônios, para você ter uma ideia. Né? Só que ele tinha um princípio de simplicidade no primeiro momento. Tanto é que, como eu falei repetindo, a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Tá? Vitória, o hexagrama de Salomão. Quem vive a sua vida nessas margens é sempre um vitorioso. A gente já conversou disso nessa leitura. A tendência atual da nossa humanidade é querer ter, e só no final da vida, quando está próximo, a partir dessa para uma melhor que quer ser. Parece que inverteu as coisas. Eu tenho que ser no primeiro momento, aí eu vou ter depois tudo o que eu quiser. Aquilo que eu precisar, aquilo que eu conseguir criar. E quando eu sou, a minha perspectiva sobre a materialidade da vida muda. Total. Porque eu entendo que riqueza de verdade é desvelar esses segredos e mistérios da vida. É ter entendimentos espirituais, é ter comunicação. É fazer operações mágicas para que eu possa viver o meu propósito em um primeiro momento. Virtudes e sabedorias, que é a única coisa que você vai levar daqui, pode ter certeza. Se você não investir na sua virtude e na sua sabedoria, você não está contribuindo para a evolução espiritual, que é o seu espírito, que é você no primeiro momento, mesmo que você não se recorde disso. Tá? A gente tem que aprender a cavar masmorras aos vícios e levantar templos às virtudes. A gente precisa, antes de chegar na velhice, se tornar pessoas sábias, senão a gente, infelizmente, perdeu a experiência. Tá? Porque aí a gente vive uma vida só se traindo, ó, traições. Não foca no que é necessário, não foca no seu propósito e vai se trair a vida toda. Aí quando chegar lá no final da vida vai querer ser algo. Aí, na maioria das vezes, já é tarde. Qual que é o desfecho para Aquário, por favor, nessa situação? Arcano maior, os namorados. Interessante que nesse tarô maçônico, o arcano maior, os namorados, olha que interessante, cai bem embaixo da carta da união e negócios que chegam. Mas união no primeiro momento. E nesse arcano aqui do tarô maçônico, os namorados, ele tem uma representação de uma mulher que é mestre, casando-se com um aprendiz. Está acontecendo um casamento alquímico.
Como que se precisasse ter uma fusão dentro de mim, desses entendimentos que a gente está abordando. Eu preciso, de forma consciente, do meu coração de livre e espontânea vontade, querer viver isso daqui. Para que me tire da vida superficial que eu estou vivendo. Achando que tudo é material, que eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquela pessoa, quando eu ter aquele carro, quando eu comprar aquela casa. Que nojo! Claro que você precisa de tudo isso, mas isso não chega nem a 1% do que você realmente precisa realizar no seu propósito encarnatório. Cai na real. Você vai acordar quando para a vida? Quatro de espadas. Descanso do guerreiro. É a única maneira de viver uma vida confortável, tranquila, sem precipitações, sem ansiedade, sem a maioria dos problemas que aflige o mundo hoje em dia. Júpiter em Libra em um primeiro momento. O mundo, as pessoas, as situações se tornam generosas com você. A vida se rearranja de uma maneira harmoniosa e generosa com você. Que a gente falou, vale a pena chegar nesse nível de águia, porque é isso que você vive quando você chega, tá? Sem mais. E por que é importante chegar nesse nível? Para que você não se torne um fracassado. Porque o fracassado, ele sempre tem uma desculpa para tudo, né? Ah, para você é fácil falar, né? Ah, se fosse tão fácil assim. O fracassado, ele arruma desculpa para tudo, tá? Tudo para ele é motivo de justificativa. As coisas, na verdade, não são assim. Não é para ele que é um fracassado, mas não precisa ser para você. Tá? Para você pode ser, quero dizer. Essa que é a questão. Não seja um fracassado que fica reclamando das coisas. Vá se transformar numa águia. Se retifica. Despoje-se de tudo que você acha que você é e que você possui. Porque a águia só pode voar alto porque ela não tem peso algum. O louco só pode trilhar a jornada que ele trilha porque a bagagem dele é pequena. E ainda assim você vai ter tudo o que você precisa. Pode confiar. O 9 de paus. Essa jornada para se chegar na águia não é fácil. Exige muito sacrifício. A gente acabou de falar disso. No entanto, os verdadeiros e aqueles que sentem no seu coração sempre alcançam. Tá? Rei de Copas. Siga o seu coração. Tá? É no nosso coração que mora o Cristo. Essa energia de Sananda, essa energia crística, cósmica, habita no nosso coração. Siga o seu coração. É claro que às vezes o mental é importante, mas siga sempre o coração. Ele é o que sabe direcionar você para aquilo que você precisa vivenciar. E se essa leitura você sentiu que é para você, invista ao máximo que você puder para você chegar nisso, que é onde está a sua libertação. É aí que você vai experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira comunhão espiritual, tá? Essa foi sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, uma luz, um direcionamento, um esclarecimento, um empurrão para frente. Seja qualquer que for a ajuda, já tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal, gostou dessa nossa maneira de trabalhar, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comenta, compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Aquário.